Eu só queria que se colocasse o parágrafo em que se falasse do sofrimento dos filhos de Israel, que estão a sofrer também. Muito bem. Mais alguém quer intervir, levantar alguma questão? Então eu vou dar a possibilidade dos oradores, cada um querendo responderem às questões que foram colocadas. Sr. Professor. Muito obrigado. Boa tarde de novo. Isto tem sido um tempo muito bem passado e agradeço também as perguntas que fizeram, os comentários amáveis, e vou responder então às questões que foram colocadas na parte que me toca. Em relação à questão do terrorismo e saber, o Eduardo Pires, saber se o Tribunal Internacional de Justiça é uma instituição confiável. É uma boa pergunta. Bom, o Tribunal Nacional de Justiça tem uma composição diversificada. Uma das regras é que deve representar os seus juízes, 15, salvo erro, devem representar as várias partes do mundo. Digamos, a diversidade não só uma diversidade geográfica e de nacionalidades, mas também de sistemas jurídicos. Há vários sistemas jurídicos no mundo. E também isso pressupõe também diferenças do ponto de vista do alinhamento geoestratégico dos vários países. Embora, como sabe, a divisão entre primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo já não é o que era. A Conferência de Bandung introduziu o terceiro mundo, mas nunca mais ouviu falar nos não alinhados. Estão desalinhados ou alinhados ali e acolá. Enfim, agora fala-se nos BRICS e agora em outra coisa nova. Mas, portanto, a ideia é uma ideia de diversidade. Normalmente, mas eu sei que esses juízes são juízes normalmente dominados pela doutrina anglo-saxónica e não pela doutrina romano-germânica. Isso eu sei. E normalmente, mas são pessoas prestigiadas, regra geral. Pelo menos da parte ocidental, enfim, alguns. Aliás, do Brasil, não sei se ainda era a professora Silvia Steiner, não sei se ainda é essa, penso que já não é. Mas era a professora Silvia. Foi antes um grande professor de Direito Internacional Público do Brasil, o professor Luís Cansado Trindade, um grande nome do Direito Internacional brasileiro. E não sei se o professor José Francisco Rezec, agora confesso que posso estar aqui a confusão. Mas, portanto, em geral são pessoas de fim de carreira, são juristas ilustres e são pessoas prestigiadas, às vezes também tendo passado anos pela Comissão de Direito Internacional, que é um organismo subsidiário da Assembleia das Nações Unidas. Portanto, mas é evidente que depois há um mecanismo curioso, quando há um caso, há sempre um juiz ad hoc proposto por cada um dos países, as duas partes, a não ser que o juiz nacional já faça parte do tribunal. Mas, portanto, normalmente as decisões são decisões bastante substanciais, mas são decisões políticas. Isso são decisões políticas. E depois há um aspecto que mata logo a legitimidade do tribunal, é que todos os Estados fazem parte das Nações Unidas, pelo menos 194, os outros que não fazem são micro-Estados, mas quando se faz parte das Nações Unidas não se aceita automaticamente ipso iure a jurisdição do Tribunal Nacional de Justiça. É preciso declarar que se aceita a jurisdição. Portanto, pode um Estado ser membro das Nações Unidas, mas não ser nunca na vida membro do TIJ. É a chamada cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. Acho que é revogável a qualquer momento e até pode ser só formulada para certos casos e para certas circunstâncias. Portanto, acho que foi o que aconteceu, por exemplo, com o caso de Timor-Leste, em que Portugal até teve a ousadia de intentar uma ação contra a Austrália e contra a Indonésia por causa do mar de Timor-Leste, feita por dois grandes professores. Aliás, um deles, meu patrono da advocacia, que eu saúdo e com quem trabalhei, o professor Sérvulo Correia, mas a ação estava condenada ao fracasso, embora tivesse sido um momento simbólico. Porquê? Porque a Indonésia não fazia parte do tribunal e, portanto, havia um problema de uma ilegitimidade passiva de um dos réus. Portanto, a ação não passou nos preliminares, foi logo interferida liminarmente por falta de um pressuposto processual óbvio, porque se estava a demandar a Indonésia, mas a Indonésia não fazia parte do tribunal. Portanto, só a Austrália. E vi o argumento, eu vi depois a ação, já está publicada, aliás, muito bem feita, era um argumento de que havia uma nulidade universal e que não interessava nada se pertencesse ou não, se aceitasse ou não a jurisdição, mas claro que o tribunal não foi nessa conversa e imediatamente interferiu logo, digamos, essa petição inicial. No entanto, chamou a atenção para o problema, de facto, de Timor-Leste. Isto foi uma ação em 1995, na altura ainda Timor-Leste estava sob a ocupação na Indonésia, mas também isso contribuiu, foi uma acha para a fogueira, para a boa fogueira da independência de Timor-Leste, que só depois fez-se, como sabem, os Estados Unidos mudaram a política em relação à Indonésia. Bill Clinton teve um papel muito importante nisso. Digamos, todo o regime desapareceu, um regime ditatorial de direita indonésia, e depois fez-se um referendo,
com o resultado de 1999 que nós sabemos. Mas, portanto, é esse problema de fundo. Isto é realmente um problema complicado de ser facultativa a jurisdição e as coisas continuam exatamente na mesma, não tem evoluído realmente nada. Agora, se me perguntar do ponto de vista da qualidade das decisões, normalmente são decisões bastante bem fundamentadas, diversificadas, pessoas de vários países do mundo, mas sabe que esta questão das decisões difíceis, o problema não é um tribunal. Quando nós às vezes ficamos a pensar, até no Tribunal Constitucional, dizemos assim, 98% das decisões de um tribunal são tomadas por unanimidade, portanto o tribunal não é político. Pois, mas só que 2% das decisões é que são políticas, as outras 98% não são. Portanto, esse é que é o problema, portanto a questão está mal posta. Que é o que acontece com o nosso Tribunal Constitucional. As pessoas ficam muito contentes quando vêm as decisões. É sempre tudo quase por unanimidade. Só há 2 ou 3 decisões por ano em que a coisa corre mal. Pois, mas só essas é que podiam correr mal, as outras nunca correram mal porque não são decisões de qualquer conotação, natureza política, ideológica ou fraturante sob qualquer outra perspectiva. Portanto, agora, um pouco esta é a minha ideia, assim, rapidamente. Sim, senhor. Em relação ao Dr. Jorge Nunes, direitos humanos e direito humanitário. De facto, a tendência é para uma aproximação, mas ainda assim não há nenhum processo de fusão, porque o direito humanitário digamos, delimitado pela circunstância de guerra, e o problema é que, precisamente, os direitos humanos, nos vários pactos que existem, quer o Pacto Internacional de Direitos Civis, quer a Convenção Europeia, tem precisamente aquele mecanismo da derrogação em estado de emergência. Portanto, os direitos humanos, quando há uma situação de emergência, que não é necessariamente uma situação de guerra, mas pode ser, no nosso caso, até em Portugal, o estado de sítio não é o estado de guerra, para haver estado de guerra, guerra, pode haver estado de guerra sem estado de sítio, o que é pouco provável, mas normalmente para haver estado de sítio às vezes é necessário haver estado de guerra, porque o estado de guerra tem apenas efeitos, digamos, de mobilização militar, não tem efeitos sobre a suspensão dos direitos fundamentais. Mas, portanto, normalmente quando há uma situação de crise interna ou estado de exceção, os direitos humanos não se aplicam, embora haja uns quantos que são sempre inderrogáveis, mas a maior parte deles são derrogados ou são derrogáveis. E, portanto, os sistemas continuam, nesse aspecto, continuam separados, de facto, continuam separados. Agora, o que se tem falado é no aumento dos direitos que são reconhecidos às pessoas que estão nas circunstâncias de guerra e que são grupos vulneráveis, o caso dos prisioneiros, por exemplo, cada vez mais, liberdade religiosa, direito à integridade física, não serem torturados, direito à alimentação, direito ao vestuário, direito, claro, não é direito de circulação, mas direito a comunicarem com a família. Aí começamos a abrir o leque de todos os direitos, sobretudo os direitos civis, os direitos pessoais e até os direitos digamos, processuais, se forem julgados por terem participado numa ação ofensiva, tendo sido derrotados. Portanto, mas, quer dizer, tem havido uma preocupação de aumentar alguns direitos, mas ainda assim dá uma distinção que se tem mantido entre direitos humanos, neste sentido, e direito humanitário. E, portanto, da minha parte, são estas as duas questões. Já agora, em relação à questão das várias guerras que o Sr. António Queiroz também referiu, de facto, o terrorismo, de facto, não está na jurisdição do Tribunal Penal Internacional. O terrorismo é um assunto muito complicado. À primeira vista, o terrorismo é apenas punido por normas internas, dos tribunais internos. Agora, é claro que no caso da guerra colonial é evidente que não era nenhum terrorismo, era apenas simplesmente uma coisa muito simples, que era o esforço pela libertação de territórios e de povos que não tinham nada a ver com Portugal. Quando se dizia que Portugal era de Rio Minho a Timor, isso que não é muito do meu tempo, não é? Isso dá vontade de rir, porque desde quando é que Portugal pode ser de Minho a Timor, com todos os países e todas as culturas diferentes que há pela Guiné, por Angola, Moçambique, Índia? Como é que Portugal podia ser de Minho a Timor? Isso é impossível. Isso não tem qualquer viabilidade. Portanto, isso era uma coisa absolutamente de fantasia total. E, portanto, essas pessoas, claro que eram considerados subversivos, não é? Na lógica do Estado Novo, mas, como também se dizia na altura, depois houve aí algumas complicações. Realmente, os movimentos os movimentos de libertação não combatiam o povo português, combatiam o regime português. E muitas vezes as pessoas não faziam essa distinção. E ainda hoje alguns não fazem essa distinção. Muito obrigada. Muito obrigada. Perguntar à mesa se querem responder. Sim. Sim. João Antunes, faz favor. Muito rapidamente, né, que o tempo também vai passando.
Eu, antes de responder à pergunta, ainda falando um bocadinho nessa questão de terrorismo, né? Não vou, obviamente, complementar estas, mas vamos pensar só um bocadinho naquilo que também que é uma prática e é uma consequência que vemos muito no terreno, que é as chamadas leis antiterroristas, ou leis antiterrorismo, não é? Que a partir do momento em que um alvo, uma pessoa, começa a ser declarada como terrorista, tudo aquilo que são princípios fundamentais desta pessoa podem ser ou não considerados. Deixe um bocadinho para pensar, não entro muito por aí, mas aquilo que vejo, aquilo que se vê, é porque um determinado alvo militar, algo que possa ser considerado terrorista, passa a ser automaticamente algo que possa ser feito com uma certa, não sei, algo lisonjeiro, com uma certa leveza, que as consequências, que os efeitos colaterais da prática para combater este terrorismo são aceitos. Vou concretizar. Que alguém esteja dentro de um hospital, um determinado terrorista ou um grupo terrorista. Será esse hospital também considerado alvo desse próprio conflito? Será por perder o caráter de ser um hospital e todas as pessoas e os pacientes que lá estão para ser também ele a parte desse conflito militar? Isso é apenas uma conclusão. Ou uma outra que é, esse alguém, esse grupo e esta base seja localizada em algo que é fortemente ou densamente povoado. E a partir do momento em que nós concretizamos, ou que alguém que decide que isto é tudo feito de uma forma muito impessoal, não é? Porque agora cada vez mais este acesso à tecnologia é tudo feito a muitos quilómetros de distância, que haja um alvo, não vamos aqui dizer se é ou se não é essa a nossa incumbência, mas sempre que vemos que há algo que é decidido como um alvo terrorista, ou um alvo militar, de interesse estratégico, e os efeitos colaterais sejam ter recurso a bombardeamento pesado numa zona que já sabemos à partida que vai trazer perdas humanas de população civil. E isto, a partir do momento em que clamamos que seja um alvo terrorista, e são os terroristas, não, obviamente aqui determinar quem é terrorista ou não, obviamente não entramos por este, mas a consequência direta do uso desta linguagem, desta prática, faz com que haja uma consequência direta também, que é que certas estruturas, certas populações que antes estariam de certas formas protegidas, que nunca sempre também foi sempre assim, acabam por ser com uma certa leveza, ou com uma certa fase, como efeitos colaterais. E depois vão inundar os hospitais, e depois aqui falo com o meu cunho pessoal, que não é por isso que eu estou, é quando vemos mais de metade das pessoas que chegam ao hospital, sejam menores, totalmente trucidados, ou mulheres grávidas, etc, etc, etc. Tudo isto para também tentar sempre trazer uma linguagem humana. Eu sei que, pronto, estamos no fórum correto, eu muitas vezes fui à televisão, tentar um bocadinho ter este debate por quantas pessoas que têm outras opiniões, e digo, não é uma questão de Sporting Benfica, não é uma questão pró ou contra, não é uma questão... Porque isto temos que falar aqui de umas coisas que estão as consequências diretas daquilo que nos aproxima de certos tipos de populações que são humanas. Eu estando aqui no Sudão e vejo, são pessoas que sentem como nós, temos muito mais aquilo que nos aproxima do que aquilo que nos separa, e a partir do momento em que começamos a pôr a ter barreiras e fronteiras e dizer eles estigam e aquilo, primeiro começamos a retroceder, que eu acho que ainda sou mais nova geração, mas acho que é retroceder aos tempos onde não queríamos regressar a isso, a nosso ver. A mim assusta-me um bocado, que é esta leveza. Pronto, esta foi só a minha nota pessoal. Em relação às perguntas que me fazem, eu vou dar aqui um exemplo também, Moçambique. Em Moçambique, estamos presentes em Moçambique desde, quase sempre, né? A seguir depois o processo de descolonização, tivemos uma guerra civil brutal, com efeitos brutais. Moçambique também sofreu muito com aquilo que era a epidemia do vírus de VIH-Sida, ainda sofre. Então desde daquela zona, trabalhámos muito nesta incidência, mas era aqui que era o nosso foco. Entretanto, em 2018, 2019, ouvimos falar nos grupos e numa subida de violência no norte de Moçambique, Cabo Delgado. Para nós portugueses, podíamos estar acompanhados e seguir a situação de Moçambique. Para um francês, para um australiano, se calhar Moçambique é um país em África que nem sabe onde é que está no mapa. E então, a mediatização de uma situação humanitária nunca pode ser aquilo que nos faz estar ou não estar num país. Temos que ter a capacidade de estar nesse país, de estar alerta de potenciais situações onde temos que intervir, ou não estando nesse país, temos que ter uma via de contacto, não só com as autoridades desses países, mas também com outras organizações pertencentes a que estão nestes países, para ter determinados alertas.
Quando temos estes alertas, e muito rapidamente, temos que ter uma equipa, eu fiz parte de várias equipas dessas, temos que ser rapidamente chegar a um país e ser capaz de se é ou não é uma situação onde a Médicos Sem Fronteiras pode atuar. Temos que medir o nível de gravidade da situação, isto é, realmente há pessoas que estão a sofrer, que estão a morrer, que estão a ter doenças graves neste período de tempo, que estão a sofrer com a falta de comida, de saúde, de uma situação específica, e sim, que vemos que a situação é realmente grave, e quantas pessoas, que grupo de pessoas é que realmente pode estar a sofrer com esta situação. Pronto, seria a partir de uma análise, pronto, há um grupo elevado de pessoas, há realmente uma situação que faz com que os níveis de sofrimento estejam ali patentes, em princípio é uma situação onde podemos atuar. Mas há vários outros critérios, para saber se as autoridades desse país têm ou não capacidade para atuar. Se têm a capacidade para atuar, não vamos estar lá. Por exemplo, damos o exemplo, que aqui que nos faz mais, os incêndios do Pedrógão, por exemplo, a situação do terremoto que aconteceu em Itália, no sul da Itália, a situação do Covid, que ainda que atuamos em muitos países europeus, em Portugal também, projetos mais, mas não são situações onde a partir de iremos atuar. Ou então, que há hoje outras organizações, as Nações Unidas, tenham a capacidade de dar resposta a essa situação. Se nenhuma delas consegue cumprir aquilo que nós chamamos um gap de emergência, nós obviamente estamos aqui. A grande dificuldade do que é que acontece é que uma vez entramos, já é cada vez mais difícil sair. Por exemplo, o Iémen começou assim, o Bangladesh começou assim. Não trabalhávamos em Cabo Delgado, agora é um dos maiores projetos que temos dentro de Moçambique, em várias zonas, e então depois começa-se a ficar uma crise humanitária que seria só num curto espaço de tempo, começa a tornar crónica. O que faz com que uma organização como a nossa, que entra com este objetivo de cumprir este vazio, ano após ano, sendo-se ter a obrigação de aumentar os seus orçamentos, de ter mais capacidade de recrutar mais profissionais para fazer aquilo que fazemos hoje e mais aquilo que podemos fazer para o próximo ano em função de determinadas emergências. Como é que... Os meios não são intermináveis. Até porque os meios não são intermináveis. Vida que vem sempre os nossos apelos. A nossa... Lá está, e isso também é debatível, nem sempre foi assim. Nós até 2016 sim que aceitávamos fundos europeus e fundos dos Estados-membros. A partir de 2016 deixámos de o fazer como uma medida, digamos, contrária àquilo que era as políticas de migração da União Europeia e dos Estados-membros na aceitação do Mediterrâneo. Não podíamos dizer que essas políticas que eram parte da causa do sofrimento, mas ao mesmo tempo vamos denunciar e vamos ser financiados pelas mesmas pessoas com que nós. E então aí cortamos. Claro que isto ainda é muito debatido, porque nunca é, como somos uma associação de associações, não há uma casa-mãe, há a MSF Portugal, a MSF Espanha, depois o debate, tudo isto ainda é algo que ainda está a ser, porque realmente dizemos que não esses fundos, também acabamos por também ter menos capacidade para salvar vidas. Daqui respondo e finalizo já, que aí sempre apelamos que 98% daquilo que temos, as nossas financiamentos, somos nós aqui. Que em Portugal ainda estamos a pensar, mas como é que uma organização humanitária consegue se financiar com as pessoas? Bom, pensamos no Benfica ou no Sporting, hoje estou muito, né? E tem os sócios, né? Os sócios dão 15, já ninguém pensa que realmente tem 15, dão uns 10, 15 euros por mês, e são 100 mil, ou 200, ou 300, não sei quantos é que são. Em Espanha, a própria Médicos Sem Fronteiras tem 500 mil sócios. Não sei se está mais com o Real Madrid ou mais com o Barcelona, mas deve dar um bocadinho mais. Não é? Então, há os valores que as pessoas realmente, em vez de darem ao clube, não tem nada de deixar de dar ao clube, mas que dão essa atribuição a uma organização humanitária como a Médicos Sem Fronteiras em Espanha, em França, em Itália e em Portugal também. Estamos agora a dar estes primeiros passos e esperamos também que sim. Pronto, era esta, se calhar. Obrigado então. Mais alguma? Catarina? Catarina, não? Sim. Catarina? Sim. Para responder? Ninguém me perguntou. Ninguém? Não, então não. Está tudo bem. Não tem nada a dizer alguma coisa, se quiser. Muito obrigada a todos. Eu há bocadinho que estava aqui a pensar que com aquela parvoíce de estar a explicar de onde é que vinha e de onde é que não vinha e que não era jornalista de guerra e não era, e esqueci-me de agradecer, de dizer boa tarde, agradecer a todos os que vieram e que estão aqui e cumprimentar os meus companheiros de mesa, o professor Jorge Bacelar Gouveia, Isabel Silva Mendes, o Dr. João Antunes e o Dr. Jerónimo Martins. Agradecer o convite para estar aqui
e pronto, e esperar que acho que foi uma bela conversa, foi muito importante percebermos aqui uma série de coisas. O trabalho dos agora ia dizer Repórteres Sem Fronteiras também existe, dos Médicos Sem Fronteiras, que eu não conhecia bem, e portanto acho que é super importante, e este enquadramento que o Dr. Jorge Bacelar Gouveia faz também, para perceber, acho que acaba por ser tudo, é aquilo que está na base de tudo o resto, e que se calhar é demasiadas vezes não respeitado, não é? Ou violado, ou ignorado, e não passa do papel. É sempre esse o problema. As leis são todas muito boas, é tudo muito bom, mas depois não passam do papel. Mas sempre é melhor estar no papel do que não Claro, estar em do que não estar em lado nenhum, sim. Pelo menos podemos reclamar pelo facto de elas não passarem do papel. E pronto. E a intervenção do Dr. Jerónimo Martins não se consegue resumir assim tão facilmente, mas é sempre obra de arte, não é? exatamente, é isso. E pronto, obrigada a todos. Muito obrigada, então. E o Dr. Jerónimo Martins? Serei mais breve. Arte nem tanto, esforço algum. A questão foi colocada. Foram várias colocadas e deve ser bem respondidas. A única questão é que a resposta que deve ser dada é aquela que é construída por cada um de nós, com aquilo que congregamos todos. Permitam. O Sr. Ivone Cordeiro ausentou-se, pelo menos penso que só está em espírito, não é? Está além, hein? Pronto, sim, senhor. Mas ela, foi uma questão que acompanhei com ela aqui há uns anos, e a certa altura colocou-se bem esta questão. Foi colocada a ela, e eu dei a minha simples opinião. Refugiados, Moçambique. Acaba de chegar a supradita doutora Ivone Cordeiro e, felizmente, a Luísa Boscardino, nossa querida amiga, que só agora pode estar. Sejam bem-vindas. Estava eu a dizer, Sr. Ivone Cordeiro, que em belo dia, um tempo ido, um refugiado, que nem sequer conheço pessoalmente, mas que Vossa Excelência obviamente conheceu, a certa altura a questionou e perguntou, e em sede de uma figura chamada proteção jurídica, prevista e titulada por uma lei, Lei 34/2004, 29 de julho, chamada apoio judiciário, teve a sorte de lhe ser nomeada a Sra. Doutora Ivone Maria Fernandes, cujo nome profissional é, há mais de 30 anos, Ivone Cordeiro. Qual era o problema? Queria uma vida melhor. Podemos censurar alguém? Digam os senhores. Qual era a questão? Já lhe tinham assassinado, salvo erro, uma sobrinha ou um sobrinho, não sei se a irmã, tinham destruído os bens em Cabo Delgado, porque eu vivia em Cabo Delgado, é moçambicano, norte de Moçambique. Não é assim, ó Mário Tomé? Se a geografia ainda é o que é. Cabo Delgado, petróleo, muito petróleo, total, uma multinacional com toda a legitimidade de origem francesa na sua ação. Não é, Sr. João Antunes? Deus meu, Cabo Delgado, nunca lá estive, provavelmente nunca lá estarei, mas passei a ver, e esta questão curiosa é que a certa altura este homem, já nem me recordo do nome, Sr. Doutor, teria 30 e tal anos, não sei se 40, a certa altura eu queria viver, e queria viver com uma coisa que parece que é intuitiva, em liberdade. Já agora gostava de comer, não sei o quê, talvez uma vez por dia, pelo menos, se não for excessivo. Sobretudo não queria que lhe matassem os seus, nem ele. E não queria que a sua locanda em Cabo Delgado, parece que era Pemba, a cidade,
não foi assim destruída. E, sobretudo, que não o ameaçassem. Ataques jihadistas que ainda há pouco o doutor Bacelar Gouveia e não sei se também o doutor António Queiroz referiram. Qual era a questão? O homem tinha passado antes pela Suécia. A Suécia. A Suécia que, salvo erro e omissão, já reconheceu unilateralmente há muito tempo o Estado da Palestina. Quando às vezes se diz que estamos isolados. Não. Às vezes estamos isolados porque outros têm que vir connosco. Temos que ter a ousadia de avançar. Isso tem riscos. Olá se tem. A Suécia, olha, aqui há uns anos fez, mas querem ver mais? A Bulgária, a Checoslováquia, hoje Checa e Eslováquia. E podemos continuar vários que hoje integram a União Europeia. Nesse tempo não integrado. Bem, só para vos dizer o quê? Não é um caso tão radical como isso. E se é? Mas voltemos a Cabo Delgado. O que queria o nosso homem? Aqui em Portugal. Um patrão, de que ele não sabia o nome, italiano, com quem tinha servido e trabalhado depois de ter fugido de Cabo Delgado, nem sabia o nome. Disse, a essa altura, olha, eu vou para fora, enfim, já acabou aqui a minha coisa. Como tu deves ser. Não estava lá. Mas, como diz o Fernão Lopes, que é um rapaz muito do meu agrado, esguardai como se estivesses presentes. Queres vir comigo? Eu dou-te, eu pago-te as viagens e dou-te. E assim foi. O patrão foi para a Itália e passaram antes pela Suécia. Ele ficou na Suécia há alguns meses. Mas depois, por qualquer razão, permitam, quis vir para Portugal. Eis senão quando a então instituição que tutelava e administrava esta matéria, o Serviço Estrangeiro e Fronteiras, hoje com as suas competências distribuídas por pessoas que sofrem muito da laringe, dos problemas pulmonares e que de vez em quando ficam muito afetadas ultimamente, e é sempre ter muita compaixão com elas e desejar a saúde, que hoje tem essas funções nos aeroportos e não só, mas dizia a certa altura essa instituição, ou apreciar. Se logo vejo, é interessantíssimo. Não, aqui em Portugal não pode ficar, porque antes passou pela Suécia. A Suécia faz parte, aquilo que sabe, da União Europeia, Schengen, é um país seguro. E temos este conceito, aqueles que já trabalharam nisto, um país seguro, um Estado seguro. E assim sendo, o meu amigo, está bem, realmente tem aqui uns problemas, ele não tem mal nenhum, enfim, mas aqui em Portugal não fica, porque foi o segundo, antes esteve na Suécia. E o homem, apesar de tudo, fala português. Era português, não era, doutor Ivan? Falava português, mas o país seguro que o Estado português me disse que era Moçambique e Cabo Delgado. Mas como se não fosse bastante, estão a ver porque é importante a presença, apesar de tudo, em espírito mas presente é muito melhor. É que entretanto diziam mais, mas além do mais, é que ele afinal não é bem moçambicano, é do Congo. É ali ao lado. Não é assim, Ivone Cordeiro? E se esteve em Moçambique, e agora é a questão, João Antunes, apesar de estar em Pemba e em Cabo Delgado, ter perdido a família e terem destruído lá a Lucanda e o homem ter que vir para Sul, Moçambique também é um Estado seguro. Portanto, estiveste em Moçambique, que é logo ali ao lado, e estiveste na Suécia, e agora queres agora aqui honrar-nos a nós? Eu só vos digo isto porque aconteceu. Não são casos. Vale o que vale. Um só que fosse era demais, como só dizeste. Mas a questão é esta. País seguro, qual é o conceito? Quem interpreta? Quem decide? Não é assim, Bacelar Gouveia? E sabem como é que a doutora Ivone ganhou a situação? Permite-me, doutora. Isso quer dizer que sim ou que não? Sim. Muito obrigado. Não é? Ao menos esta é sucinta na palavra. A questão é, por várias razões, não desistiu. E recorreu, porque perdeu na primeira instância. Isto são os tribunais, órgãos de soberania que administram a justiça em nome do povo. Constituição da República Portuguesa. Não é assim, doutor Cláudio? Lembra-se isto?
Então qual é a questão que se põe aqui? Foi depois por uma questão de ordem formal. Foi na segunda instância. É por isso que a forma é tão importante como o conteúdo. E a realidade, é a minha opinião, obviamente, ultrapassa sempre a ficção. O senhor diretor adjunto que tinha despachado não tinha poderes delegados válidos nessa altura. E a doutora Ivone Cordeiro, a sua ilustre mandatária, conseguiu ver isso e apresentar. E houve alguém, um juiz, aquele juiz que se fala na Prússia, aquele juiz que disse, não. E sabem qual foi a contra-argumentação? Esta. Isto é uma questão vinculada, isto tudo para os juristas. Está bem, ele não tinha poderes, é verdade, não podia. Não podia, não devia. Mas quem fosse, quando isso fosse reparado, não tem, mas nós delegamos. É um ato vinculado, tinha que decidir da mesma maneira, não vale a pena estar a mexer. É só um homem. Qual é o problema? Moçambique, a Suécia, é um Estado seguro. Mas houve quem entendesse, felizmente, não foi assim, doutora, que não era assim, que não é tão discricionário assim, e que a lei, apesar de tudo, tem que se respeitar, e por isso é importante, como dizia o doutor Bacelar Gouveia há pouco, a doutora Catarina Pires, está no papel, e está, e isso é muito importante, e por isso, quando agora diz o António Queiroz, e o texto aqui, da petição, este e aquilo que referiste, e muitíssimo bem, isto foi para introduzir. Vejam bem como eu sou capaz disto. Termino. Ele está cá, julgo eu, espero eu. Nunca o conheci. A questão que se põe é esta. É importante que consigamos, que não desistamos, que persistamos, que usemos aquilo que Deus nos deu. Desculpem lá, eu tenho um pouco esta ideia. E também os homens, os macacos, tudo isso, eu aí não tenho nenhuma, não sou sectário. Mas a questão que se põe é só esta. Aqui nesta questão, é que, em boa verdade, nós não podemos transigir nos princípios. E o artigo 24 desta Constituição, hoje tão deificada por uns e criticada por outros. Já agora recordo que em abril de 76, nem todos os partidos políticos representados no Parlamento votaram favoravelmente o texto constitucional. E tinham todo o direito de o fazer, mas convém, a memória é muito importante. E o que acontece é que no artigo 24 se diz que a vida humana é inviolável. E no número 2 se diz, em caso algum haverá pena de morte. E depois no artigo subsequente, isto em sede de direitos fundamentais, direitos de liberdades e garantias, se fala no seu número 2 da proibição da tortura, da aplicação de penas, tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. E nós, atrevo-me eu a dizer, não podemos transigir uma única vez quando estes valores, que são princípios, estão em causa. E às vezes, deixem que vos diga, é muito difícil, porque há outros valores também muito importantes. E é essa a nossa vida, o nosso confronto interno. Temos que optar em cada momento, umas vezes pensando que sim, outras que não. E então aqui, o que é que isto tem a ver? Tem a ver com o seguinte, o que diz o professor António Queiroz parece-me absolutamente certo. Ele, com uma larga soma de conhecimento e fundamentação, explicitou um conjunto de questões essenciais. Só que em cada momento, e esta é a razão, nós temos que ver, podemos ver bem, ou nem tanto, mas temos que ver qual é a questão central, qual é a prioritária, qual é aquela onde temos de incidir as nossas forças, sem esquecer as outras, sem as olvidar. Temos que ver é se naquele momento e naquela concreta circunstância é o tempo, o modo e o lugar adequado, asado, para atuar aí. E, portanto, eu devo dizer, na minha simples e modesta opinião, e teu amigo e admirador, desde há muito tempo e companheiro, posso dizer-te o seguinte, acho que tens razão, e tendo-a aqui,
eu julgo que não é este, neste texto e petição, o momento, porque o enfoque central está naquilo que sucede na faixa de Gaza, na Cisjordânia e em Israel, em toda aquela zona. E é por isso que aqui, por exemplo, nem se falou numa das questões, que é das últimas medidas já anunciadas e defendidas, que é o Estado palestiniano, que vai existir. Façamos isto ou não, vai existir. Isto não é um problema de fé, embora eu tenha fé em várias coisas. A questão que se põe é que seja contínuo, não tenha um septo a separá-lo, como hoje existe, entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza, porque é essencial para que o Estado tenha alguma viabilidade. Por isso se diz soberano, livre e independente. Caros amigos, eu conheço toda a pertinência, só que hoje, aqui, e já difícil é, sem esquecer isso, espero que não leves a mal, eu diria, há mais marés que marinheiros. E hoje, apesar do sofrimento do Estado de Israel, que sem mínima dúvida, a questão central é que hoje o Dr. João Antunes provavelmente devia estar lá a facultar mais alguns rublos, dólares, euros ou até ienes, ou seja o que for, para fazer mais umas cesarianas, porque hoje alguém que é igual a mim está a morrer. Vamos então dar como fim desta nossa conferência, agradecer a todos a vossa presença e também àqueles que nos seguiram via Justiça TV, lembrando que esta conferência vai ficar gravada e disponível para consulta, querendo, no site da Justiça TV. Uns últimos agradecimentos à artista plástica, a doutora Ana Feijão, que foi a autora da imagem do cartaz da nossa conferência, ao Hotel Flórida, que permitiu que a mesma se realizasse aqui neste espaço, na pessoa do Sr. Diretor-Geral, o Sr. Dr. Pedro Cardoso. Um especial agradecimento também a quem permitiu e que não de forma visível, mas que sem a sua colaboração tal também não seria possível, e passo a indicar à Miquelina Santos, à Lúcia Vieira, à Adelaide Pacheco, a Cláudio Almeida, à Sofia e à Margarida, também aqui, sem os quais esta conferência não teria sido possível, o Sr. Professor Bacelar Gouveia, Catarina Pires, João Antunes e Dr. Jerónimo Martins, muito obrigado da parte da DVSF, a todos os presentes nesta sala, a todos os que nos acompanham então via Justiça TV, o nosso muito obrigado, até breve. São agora nossos convidados, se assim quiserem, a um café, a uma água e com um pouco de conversa para descomprimir depois de um assunto tão sério aqui discutido numa tarde tão sombria também como esta, de chuva e de vento. Muito obrigada a todos.